No encontro com Jesus de hoje, quero convidá-lo a fazer a leitura da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de João, no capítulo de número 3. Nós vamos ler os versículos de 1 a 15. Diz assim a palavra do Senhor. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? E Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o próprio Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Nesse encontro com Jesus, nós vamos falar um pouco sobre a experiência de Nicodemos. Esse encontro é promovido pela própria pessoa que intencionalmente deseja encontrar-se com Jesus. É Nicodemos, um importante homem entre os judeus, um importante homem dos fariseus. Ele quer esse encontro com Jesus, mas ele, na verdade, tem muita vergonha. Vergonha do quê? Ele tem vergonha de que outras pessoas vejam que ele está interessado nesse encontro com Jesus. Por isso, ele vai à noite. Versículo 2 diz que ele frisa bastante isso. Nicodemos, de noite, foi até Jesus e lhe disse. E em outros textos que falam sobre Nicodemos, os textos frisam: e este era Nicodemos, aquele que foi ter de noite com Jesus. Então nós sabemos que este Nicodemos era um homem que tinha vergonha de ser visto num encontro com Jesus. Mas era justamente este encontro que Nicodemos precisava para mudar a sua história de vida. Nicodemos tem vergonha de se mostrar porque ele é um homem muito importante dentro da religião judaica e ele é um fariseu, extremamente conhecedor da palavra, zeloso pelo cumprimento da palavra, e ele é membro do Sinédrio. Ele é um membro do Conselho Superior dos Judeus. Nicodemos reconhece em Jesus a sua capacidade de compreensão e de ensino da palavra de Deus. Ele tanto reconhece que ele chama Jesus de mestre, mas ainda assim ele também quer demonstrar o quanto ele sabe da palavra de Deus. Jesus então diz para Nicodemos: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nessa afirmação de Jesus, que começa o impacto que o encontro entre Jesus e Nicodemos vai promover no restante da vida deste homem. Jesus propõe para Nicodemos nascer de novo. E o que significa nascer de novo?
Nascer de novo significa um recomeço radical na sua vida. Significa a inauguração de um novo ciclo de vida. Mas isso se inicia de dentro para fora. Esse é um movimento que acontece a partir do momento em que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. E é uma completa mudança de atitudes que são geradas a partir do momento em que Jesus transforma o nosso interior, a nossa forma de pensar a vida. Jesus sabe que Nicodemos conhece muito bem a palavra de Deus. E ele sabe que conhece também os costumes judeus. Jesus sabe que Nicodemos é um homem que cumpre a lei mosaica, é um homem que guarda os 10 mandamentos, é um homem que cumpre todos os costumes judeus com relação à palavra. Mas ele sabe também que é preciso ir além disso para alcançar o reino de Deus. E Jesus propõe uma mudança na forma como Nicodemos enxerga Deus, na forma como ele enxerga a própria religião. Jesus demonstra para Nicodemos que era preciso modificar a sua visão acerca da palavra de Deus e permitir que ele transformasse todo o seu ser. Jesus propõe para Nicodemos mudar a sua forma de pensar. Jesus propõe para Nicodemos mudar a sua cosmovisão, a forma como ele enxerga as situações e as pessoas ao seu redor. Jesus propõe que, ao modificar a sua visão, por consequência dessa nova forma de enxergar a vida, um estilo de vida novo vai surgir na vida de Nicodemos. E as suas atitudes serão transformadas. John Wesley dizia que a doutrina do novo nascimento e da justificação pela fé são doutrinas bíblicas essenciais para todo o cristianismo. E ele dizia também que o novo nascimento é um ato divino, por meio do qual Deus nos regenera, renovando nossa natureza caída por meio da restauração da imagem de Deus em nós. Wesley explicou em um dos seus sermões que ser nascido de novo não significa meramente ser batizado, e nem qualquer mudança exterior que possa acontecer, mas é uma vasta mudança interior, uma mudança que é forjada na alma através da operação do Espírito Santo. Portanto, o novo nascido recebe uma mudança de mentalidade, que vai então modificar a sua forma de agir, a sua forma de pensar, que vai modificar todos os seus relacionamentos. O relacionamento com Deus, o relacionamento consigo próprio, o relacionamento com o próximo e também o seu relacionamento com a criação divina. Portanto, tudo o que envolve a vida do novo nascido, do regenerado em Cristo Jesus, é também nascido de novo, é transformado. Aquela que é nascido de novo cumpre os rituais de batismo e de profissão de fé, não simplesmente por fazer o batismo, né? Não simplesmente assim de uma forma mecânica, já que eu estou na igreja, né? Já que eu já completei idade para ser recebido por profissão de fé, então eu vou fazer a minha profissão de fé. Não, mas acontece como consequência daquilo que já aconteceu dentro daquele que é nascido de novo. Depois desse diálogo com Nicodemos, no qual Jesus explica como o ser humano pode nascer de novo por meio do Espírito Santo e tal, Jesus professa o texto bíblico que talvez seja o mais conhecido de todos nós, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas alcance a vida eterna. E ele continua então dizendo que aqueles que também não aceitam, também não alcançarão a vida eterna, serão condenados. Jesus diz que ele não veio para condenar o mundo, ele veio para salvá-lo, mas quem não acreditar nele será condenado. E nesse final desse diálogo com Nicodemos, não aparece mais nenhuma outra fala de Nicodemos. E aí a gente fica pensando, puxa, então agora Nicodemos foi impactado por esse encontro com Jesus, tem uma decisão para tomar e não fala mais nada. Na sequência, Jesus sai para se encontrar com João Batista e continua o seu ministério, e depois a gente não ouve mais falar em Nicodemos. Mas há duas passagens bíblicas que eu quero ressaltar aqui para você, que falam sobre Nicodemos e que demonstram para nós que Nicodemos tomou uma decisão depois desse encontro com Jesus. O primeiro texto está em João 7, nos versículos 50 e 51. Diz assim a palavra do Senhor: Nicodemos, um dos fariseus, que antes tinha ido conversar com Jesus, perguntou-lhes: será que a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Jesus aqui estava sendo acusado pelos fariseus e Nicodemos sai em defesa de Jesus. Por que ele defenderia um homem no qual ele não acreditasse? Se ele faz parte do Sinédrio, se ele faz parte dos principais judeus. Certamente, Nicodemos foi impactado pelas palavras de Jesus naquela noite em que ele se encontrou com Jesus. Um outro texto está lá no contexto da morte de Jesus. João, capítulo 19, versículo 39, diz assim: E Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite, também foi, levando cerca de 35 quilos de um composto de mirra e aloés. Aqui é o contexto logo após a morte de Jesus, em que José de Arimateia vai até Pilatos pedir o direito de sepultar o corpo de Jesus numa de suas sepulturas. E então ele é acompanhado justamente de Nicodemos. E Nicodemos carrega o quê? Nada mais, nada menos que 35 quilos de óleos aromáticos para embalsamar o corpo de Jesus. Isso significa que ele agora não tem mais vergonha de ser visto com aqueles que amam a Jesus, que reconhecem um valor em Jesus, que sabem que Jesus é alguém diferente. Nicodemos agora não tem como se esconder. Ele está com 35 quilos de óleos aromáticos. Ele não se esconde de mais ninguém por estar próximo a Jesus. Mas até mesmo na sua morte, ele deseja honrá-lo. Eu quero perguntar para você, da mesma forma como Nicodemos nasceu de novo e foi transformado de dentro para fora e tornou-se um seguidor de Jesus, você deseja ser transformado de dentro para fora, nas suas atitudes, no seu modo de pensar, a partir do seu modo de pensar, de uma transformação nas suas convicções, nos seus valores, no seu estilo de vida, para que as suas atitudes sejam atitudes transformadas e que sejam compatíveis com aqueles e aquelas que seguem a Jesus? Você quer se encontrar com Jesus ainda hoje? Ele está te esperando, de braços abertos. Jesus deseja convidá-lo a um novo nascimento. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde em mais um encontro com Jesus.